Então vamos lá. Bom, a gente vai dar continuidade no nosso A Voz do Silêncio. Eu vou colocar o slide, a gente vai falando, parando, né? E vocês quiserem interromper e fazer qualquer pergunta, sempre fiquem à vontade. E a gente então está no verso 27. Bom, dá uma repassada rapidinho, né? Aqui ele está, basicamente ele fala que a gente, como todas as filosofias védicas, né? A gente está num mundo de ilusão, concebido pela mente, de sofrimento. O budismo, esse texto, ele é do budismo tibetano, então o budismo todo se fundamenta na base que nós sofremos nesse mundo e a gente busca não sofrer. E o não sofrer passa diretamente pela compreensão dessa ilusão no qual a gente se prende em permanência, né? No Maya. E aí ele coloca nesse ponto agora que a gente tem 3 momentos para a gente passar para que a gente encontre, né, essa realidade. Isso aqui ele chama de salas. A gente falou sobre a primeira sala, que é a sala da ignorância, que é o mundo, que é essa existência. A ignorância é porque a gente concebe um mundo ilusório, né, e ignora uma realidade. A segunda sala é da instrução. Então, basicamente, nesse verso 27, né, ele vai ser o caminho das 3 salas é ignorância, a primeira sala, a gente ignora uma realidade, está presa essa realidade ilusória, né? O mundo manifesta em si. E só através do conhecimento, que é a sala das instruções, a gente falou bastante no encontro passado, a gente vai alcançar a terceira sala, que é a sala da sabedoria, né? Que a gente sai dessa ilusão. E a gente comentou bastante no encontro passado sobre essa realidade que se sutiliza, né? A gente tem uma visão grosseira da vida e ela vai se sutilizando de acordo com a nossa experiência, com o nosso lapidar, né? A vida é um purificar da mente. E falando bastante dessa relação que a gente tem com os mundos mais sutis e às vezes a gente dá muita importância só para os aspectos grosseiros. E aí eu só fiz essa introdução porque as práticas eu coloquei no grupo já, né? Mas se alguém não viu, as práticas dessa semana, elas vão se fundamentar nessa sutilização, né? De trabalhar esses corpos mais sutis. A gente é várias dimensões, né? Somos várias dimensões. E o corpo grosseiro, músculo, é a dimensão mais grosseira. Os asanas trabalham isso, mas, de certa forma, existem os pranayamas, até, enfim, o sistema glandular, a Kundalini trabalha muito isso, os sistemas mais sutis, né, de energia, os campos mais sutis. E é isso que a gente vai focar essa semana, justamente porque a gente falou tanto nesse preparo, né, quando a gente está em ambiente com pessoas, com um ambiente que nos desequilibram de certa forma, né, nos tira da frequência que a gente está, né, não dizendo que a gente é melhor ou pior, mas às vezes a frequência da gente não bate com a frequência de determinadas pessoas ou ambientes, e isso desequilibra um pouco. Como a gente atuar nisso, né? Isso como um tema que a gente conversou bastante e vão ser nossas práticas dessa semana, é fortalecimento, né? Geração de energia, amanhã vai trabalhar ponto do umbigo, que é uma prática bem importante, e aí a gente vai, durante a semana, trabalhar esses campos mais sutis de proteção, né? Para que a gente possa conviver nesses ambientes sem se afetar muito por eles. E hoje a gente vai falar, então, do verso 27. Né? O verso 27, ele fala assim, na verdade, a gente vai discorrer um pouco mais os versos seguintes, né? O 27 fala que o nome da terceira sala, como a gente falou, é sabedoria. O primeiro é ignorância, o segundo é instrução, a terceira sala é sabedoria. Além da qual se estende as águas sem praias de Akashara, a fonte indestrutível da onisciência. Então, quando ele está falando das praias de Akashara, né, significa, Akasha significa o espaço, né, considerado onde tudo contém. É o quinto elemento, né, o fogo, o ar, e éter de etéreo, né, é a caixa, é onde as coisas se encontram, né, e é sutil, porque o espaço não tem uma concepção grosseira, é o ambiente onde está tudo, é a substância, né? E a akashara, que vem de akasha, é aquilo que é indivisível, indestrutível. É colocado, lembrando sempre que o sânscrito ele não tem, e aí é derivado do sânscrito, ele não tem a tradução, né? São conceitos. Então, a mesma palavra ela pode ter inúmeros conceitos, inúmeras interpretações diferentes dependendo do ambiente que ela está. Então, nesse caso, a caixa espaço, a caixara indivisível
indestrutível, sempre perfeito, imutável, e pode ser encarado como Purusha. Purusha é aquilo que não é matéria, né? Aquilo que é a consciência que permeia a matéria, que pode ser dividido em vários Purushas, que aí a gente vai ter, então, essa visão, né, da concepção de uma alma, de algo, da testemunha, aquilo que utiliza o nosso corpo e que não é o nosso corpo e que se utiliza da nossa mente, de todos os aspectos. Então, por que ele fala que essa sala está além do qual se estende as águas das praias? Porque a praia é a manifestação, é o final, né? Ele está além disso. Então, a caixa, que é a alma, ela se expressa através do corpo e aí se expressa através do mundo, que está sendo colocado aí nessa metáfora das praias. A sabedoria transcende isso, né? Estende além disso, além da concepção, que seria a primeira sala lá da existência. A sabedoria, né, ela muitas vezes é usado também o termo viveka, né? Viveka significa discernimento. Discernimento significa a qualidade de separar o real do irreal. Lembrando sempre, o que é irreal? Irreal é a concepção que a gente faz, a interpretação que a gente faz do mundo, né? Fica sempre muito claro quando a gente percebe que, alterando um sentido, altera aquilo que a gente nomeia, os objetos que a gente dá nome, tem uma ideia e uma forma. Isso tudo é uma concepção. Essa concepção que ela é feita pelos sentidos, limitada, ela tem uma realidade no qual ela está sendo interpretada. E essa realidade é colocada como um conhecimento superior, aquilo que o discernimento viveka ele consegue entender. É basicamente mais prático, né, para entender esse conceito de viveka, de discernimento de real e irreal, é entender que a gente projeta uma ideia, uma crença sobre algo, né, uma concepção, e precisa entender que é só uma concepção. Eu dei até na live agora no Instagram, né, dei um exemplo que acho que serve bem aqui. É, tudo é crença, tudo é um sistema de crença, né? Essa coisa de falar, eu acredito, não acredito, tudo é um sistema de acreditar. Por exemplo, eu acredito, né, como eu dei o exemplo agora há pouco, eu acredito que são 7h15 e que eu vá terminar essa aula às 7h30 explicando esse tema. Isso é uma crença, porque pode ser que acabe a energia, pode ser que eu morra, pode ser que eu tenha um infarto, pode ser um monte de coisa. Tudo é possível nesses próximos 30 minutos, nesses próximos 5 minutos. Mas eu desenvolvo uma crença que eu vou estar, né, aqui falando até, sei lá, até 7h30, enfim, até terminar a aula 8 horas. 8h30, né? Enfim. Mas isso, percebe que é uma crença fundamentada numa experiência, e essa experiência, todos os dias eu consigo existir, não seria por eu acredito que eu vou existir, percebe? Agora, qual é a diferença? A diferença é eu entender que isso é simplesmente uma crença, não é a realidade, né? É algo que eu acredito. Agora, se eu coloco toda a minha identificação com essa crença, né, que isso realmente é realidade, se acaba a energia, ou se eu tenho um problema, ou se não acaba, eu sofro muito. Esse é o princípio básico do sofrimento. Quando eu desenvolvo uma crença e coloco toda a minha identificação nessa crença. E não entendo que é só uma interpretação impermanente da existência. Então, se eu me coloco sempre nessa situação, percebe que da situação do tempo que eu vou ficar falando a qualquer outra coisa no universo existente nesse mundo, eu tenho que colocar essa mesma percepção. É só uma concepção, é uma crença. Então, está tudo certo se acontecer ou se não acontecer. É só um movimento de ação do universo constante, né, no qual a gente vai interpretando e vai dando essas ideias, idealizando as coisas do mundo. O grande problema é o apego. Por isso que yoga se resume em duas coisas, basicamente. Duas palavras em sânscrito, né? No Gita, inclusive, Krishna coloca. Abhyasa, uma prática constante e correta, né? Que vai levar a gente à compreensão, ao estabelecimento de novos padrões, que nos levam, essa prática nos leva a vairagya, que é desapego. Desapego você vai se desidentificando dessa impermanência até não chegar ao ponto de desidentificar da própria, né, concepção de corpo, de ideia, de personagens, enfim. Então, essa é a sabedoria que se busca, né? Que é adquirida através da meditação, que é no yoga chamado de samadhi. Samadhi é essa compreensão correta, né? Sama é equânime, de ri é de inteligência, é manter a mente equânime para atingir esse grau de inteligência, né? De conhecimento, de discernimento. Esse eu acho que é o grande ponto do yoga, sempre voltando para a nossa vida comum, né?
entrar muito no aspecto muito longe da nossa existência básica, mas o que tudo isso serve? Quanto mais eu vou treinando a minha mente a essa concepção, primeiro, meditação é um estado mental que eu levo através de uma prática de aquietamento. Quanto mais a minha mente estiver quieta, estável, equânime, né? Outra frase que Krishna usa no Gita, né? Yoga é mente equânime. Quanto mais equanimidade eu tiver mental, estabilidade, observação com objetividade, né? E desvinculando, desidentificando com essa impermanência natural, né? Menos sofrimento eu vou ter. Basicamente é isso, né? Quanto mais apegado a essas ideias, às crenças e a todos os objetos grosseiros ou mais sutis, seja pensamento, seja objeto, mais sofrimento eu vou ter. Basicamente é isso. Quanto mais eu consigo compreender esse conceito e desenvolver esse treinamento mental, esse discernimento, menos sofrimento eu tenho. Então, agora o que a gente vai ver? Nos próximos versos, a descrição de como a gente atravessa cada uma dessas salas. Aí ele fala assim: se queres atravessar seguro, se queres atravessar seguros a primeira sala, não tomes o fogo da luxúria, que ali ardem pela luz do sol da vida. Então, é exatamente esse ponto que eu coloquei agora. O que é luxúria nesse termo? Desejo, né? Não só o aspecto do desejo de uma forma geral. Então, se você quer atravessar essa existência de uma forma segura, sem sofrimento, sem desequilíbrios, não se apegue demais aos desejos que ardem pela luz do sol da vida. Então, a vida é essa entrega no seu aspecto mais instintivo, mais animal, no sentido de existência animal, não no sentido pejorativo da palavra, não é pejorativo animal, mas no sentido de que nós nascemos, nós somos impelidos por um processo de desejo. O desejo é o impulso da ação. Não existe uma vida sem desejo. É aquela questão básica. Desejar, não desejar é um desejo. Não tem como. O desejo é absolutamente necessário para que a gente impulsione uma ação. Qualquer coisa que se fundamente uma ação na existência, ela tem que ser primeiro baseada num desejo. E esses desejos, eles começam de uma forma externalizada, né? De um processo mais grosseiro, animal. O cachorro ele quer comer e ele vai fazer tudo para comer. Você dá comida para ele, ele transforma no seu melhor amigo, porque ele quer satisfazer os seus sentidos dele, né? Comer, fazer sexo, dormir, né? As coisas básicas da existência. E a gente tem o mesmo impulso de desejo. E a gente vai, com a nossa inteligência, entre aspas, com a nossa capacidade de, de conceber essas ideias todas que a gente faz com a mente, a gente sofistica todo esse desejo, né? Começa 4 pontos que são, né, chamado de arta. Arta é esse instinto de satisfação básica. Depois de arta vem kama. Kama significa prazer, né, de Kama Sutra. Prazer, os sutras são aforismos, né, os aforismos do prazer, né? Então, o que seria cama? Cama seria quando eu começo a desenvolver a ideia de prazer sobre esses aspectos da minha relação, que é bem ligado à luxúria. O que significa isso? Eu estou com fome, eu como qualquer coisa. Depois que eu desenvolvi essa capacidade de comer, esse instinto básico, não tem necessidade de comer qualquer coisa, eu já começo a desenvolver o desejo sobre a comida. E aí eu não quero mais aquela comida, eu quero a outra. Aí eu vou no restaurante e pago R$ 300 para comer um prato de arroz, porque tem todo um conjunto de desejos sendo satisfeitos naquela refeição que poderia ser feita por R$ 10 a mesmo, em termos nutricional, né? Então, essa luxúria que arde pelo sol, né, para ele coloca a luz do sol da vida, que é esse espetáculo todo que nos prende a essa quantidade inúmeros prazeres no qual a gente se envolve, que percebe que a ideia disso ser bom, ela nos afunda profundamente nessa primeira sala, né? Nesse aspecto de ficar preso a isso. Existe um mito, que é o mito de Durga. Durga é a expressão da manifestação de Shiva, né? É simbolizado como uma deusa, né? E uma das principais deusas, que é a manifestação em si. E aí existe uma história, um mito dela, que é ela combatendo os asuras, os demônios. E aí ela mata um demônio, nasce outro, mata um demônio. Enfim, resumindo, a história se resume em os desejos que nunca acabam, né? E os demônios são os desejos que têm que ser mortos todos os dias. Mata um, nasce outro, mata um, nasce outro, mata outro. Que é a base da nossa vida, né? A gente deseja uma coisa, outro dia está até comentando, não lembro com quem, essa dificuldade que a gente tem de medir, né, o que é o limite, né?
A gente tem uma casa que é outra, a gente tem uma roupa que é outra, a gente tem uma comida que é outra, a gente tem um carro que é dois, a gente tem... Enfim, se você pega uma pessoa numa situação muito diferente da sua socialmente, ela olha você como um espelho. Nossa Senhora, eu queria ser isso. E a gente olha o outro, e o outro olha o outro, não tem limite, né? Sempre é buscando cada vez mais, cada vez mais. Nunca tem um princípio no yoga chamado de santoshi, que é contentamento, né? Uma hora que você fala assim, tá tudo certo, né? Isso que se a gente der um pouco de atenção no nível, tenho certeza que todos nós que estamos aqui, né, por ter condição de ter um computador, de ter internet, estar aqui, enfim, tudo isso já caracteriza um nível infinitamente melhor que milhões, milhões, milhões e milhões de pessoas, mas nunca a gente está contente. Então esse é o princípio dessa sala. Para atravessar seguro essa primeira existência do mundo que a gente está comentando agora, não se apegue aos fogos da luxúria que ardem no sol da vida, né? Não fica sempre sonhando com ideias, com concepções da vida que se resume às vezes em ser mago, rico e famoso. O verso 29, ele vai falar, se quiser atravessar a segunda sala, então, se alguém quiser fazer alguma colocação, deixa eu dar uma pausa para não ficar muito tema, tá tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre esse primeiro momento aí da primeira sala? Tranquilo? Ô Danilo, eu não sei se é a hora de colocar, mas enfim, você está falando tudo isso, né, da gente olhar para tudo isso e fazer escolhas, né, elas são... E aí eu fico pensando quando a gente nasce e a gente é tão, não sei qual que é o termo, limpo, não no sentido, né, de sujo e limpo, mas vazio, não sei como é que eu... eu falo, a vida joga, entre aspas, isso, é a nossa criação, a nossa cultura. Aí eu estou aqui encafifada, não se ofenda com o que eu vou falar, viu? Porque sou eu, né? Mas assim, eu falei, que eu estou querendo estudar e aprender tudo isso que está me dando um curto-circuito agora. Por isso que eu estava em dúvida se eu ia colocar ou não, mas não sei se eu consegui exprimir o que... Sim, o que eu coloquei no começo, acho, né, em algum momento ali no começo, é exatamente tentando trazer para a praticidade da nossa vida, né? Que a gente fica, às vezes, estudando, e é exatamente esse questionamento. Aonde vai nos levar tudo isso? Eu acho que o princípio básico de todo o conhecimento, né, que é essa parte do yoga, esse Jnana Yoga, esse caminho do conhecimento, e o caminho da prática do yoga, né, que é estabelecer o suporte para esse conhecimento que é o nosso corpo, nossa mente, através da respiração, etc. No final, o que todo mundo está buscando, né? É não sofrer, é arranjar uma forma de passar por essa vida sofrendo menos. Acho que todo mundo quer isso no final, de alguma forma ou de outra, em todos os caminhos. Então, o que eu acho que todo esse autoconhecimento que a gente está buscando, ele contribui, de certa forma, para esse princípio básico de não sofrimento. À medida que a gente vai realmente entendendo essa ilusão toda, essa concepção cultural, né, como você colocou, que vai construindo e a gente vai sofrendo, naturalmente o princípio do yoga vai se estabelecendo, que é a gente vai praticando, seja ele no caminho do conhecimento, no caminho dos vários caminhos, né, da ação, a gente vai estabelecendo aos poucos realmente a compreensão disso, porque uma coisa é falar, né? O mundo é ilusão e tudo é impermanente, etc, etc. Falar isso é ótimo. Agora, realizar isso é uma outra situação. Realmente compreender esse conceito e começar a estruturar a vida em busca de um aspecto mais simples de compreensão, de contentamento, é uma outra história completamente diferente. Uma coisa é entender, outra coisa é realizar. Então, no final, Regina, o que eu acho? Eu acho que esse esforço contínuo, né, que é a nossa prática contínua que a gente faz, que nos vai devagar realizando esse conhecimento. Quanto mais realizado esse conhecimento em si, no final menos sofrimento vai ter, menos apego, menos chilique por perder ou ganhou, ou alcançou ou não alcançou. E aí vai se transformando nesse grande aspecto da vida que é fluir com a vida, que o taoísmo coloca no primeiro livro, no Tao Te, né, que ele fala exatamente isso, né, chegar, como é que ele coloca exatamente? Não é dificuldade, mas é mais ou menos isso, a dificuldade de se deixar fluir como um rio no vale. Né? E a experiência da vida é deixar essa experiência acontecer, né, sem se apegar às coisas, observando e aprendendo. Eu acho que é isso, Regina. Não, não se, não se sinta pressionada a alcançar a coisa com rapidez, porque eu acho que a vida é isso, essa experiência que a gente vai adquirindo e vai, aos poucos, compreender.
entendendo isso de verdade, né? E aí, essa sala da sabedoria, no qual a gente vai entrar agora, né? A sala da sabedoria, aí ele fala assim, né? Os sábios não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos. Ah, não, pulei o 28, né? Se queres atravessar segura a segunda sala, não te detenhas a aspirar exatamente o que a gente está falando agora. Você fez a pergunta que é o que a gente vai conversar hoje. Não detenhas a aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Percebe? Se queres atravessar a segunda sala, a primeira é essa que a gente falou, da vida, dos desejos, etc. Se quer atravessar ela segura, se afasta da luxúria, dos desejos, desse querer contínuo. A segunda sala é do conhecimento, é exatamente essa que a gente está tentando se estabelecer. Trazer um conhecimento sobre a própria existência, autoconhecimento e do entorno. Se quer atravessar seguro essa sala do conhecimento, não te detenhas a aspirar o aroma das suas narcóticas flores, porque o conhecimento inebria. O conhecimento traz essa perspectiva de mais, de menos. Eu sou melhor, eu conheço, eu sei. E esses são os grandes serpentes que ele coloca no outro texto, que as armadilhas dessa sala, né? E de achar que sabe, esse é o grande ponto, né? Na medida que você acha que sabe, é o grande abismo que se entra, porque no final, né, aquela coisa banal, mas que a gente nunca sabe nada no final. E essa é o narcótico das flores do conhecimento, né? Nos prende. Tem muito isso em meio acadêmico, né? Onde as pessoas se sentem no Olimpo, os deuses do conhecimento, e para você chegar no meu grau de conhecimento, você tem que caminhar aí pelas, enfim, né? Tudo que a gente já conhece de alguma forma, né, nas nossas vidas. Se quer se livrar da cadeia kármica, e é isso que é amar. Karma é ação e reação. Então, o que amarra a gente nesse mundo é a gente se prender às ações idealizadas que nos geram uma reação e a cadeia fica sem fim. E aí ele fala uma coisa muito legal. Se queres livrar-te das cadeias kármicas, não procure o teu guru nessas regiões maiávicas. Maiávicas é regiões de Maia, regiões de ilusão, regiões onde o conhecimento ele é simplesmente uma concepção do mundo. Isso é muito legal, essa parte. Não procure o seu guru. Guru, o que é? A gente vai falar um pouquinho de guru agora, já já. Guru é aquilo que nos tira da escuridão. A palavra traduzida é isso. Não procure algo que vai te tirar desse caminho nessa região do conhecimento. Muito legal isso, né? Muito legal. Porque é aí que estão as serpentes, é aí que está as flores narcóticas, né, que mantém a gente preso na ilusão mais ainda, que a gente se prende, acha que sabe, que acha que descobriu. E aí ele fala assim, os sábios não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos, que é a base, lá que a gente falou da primeira sala. Eu quero satisfazer meus desejos. Os sábios não se prendem a isso. Isso é o primeiro ponto, é a saída do nível animal. Né? Um animal ele quer satisfazer desejo. Até a Sadhguru falou uma coisa muito interessante sobre a coisa da pandemia, né? Essa coisa de aglomerar, de não conseguir ficar em casa, de não conseguir não se reunir com pessoas. Ele fez um comentário muito interessante. Existe uma diferença entre o animal e o humano. Né? O animal ele quer satisfazer desejos, o humano tem a capacidade de perceber isso. E aí ele falou assim, agora é a hora de descobrir quem é humano. Porque se você não tem a condição de ficar na sua casa, tem que sair de qualquer jeito, tem que fazer, tem que, todos esses desejos absurdos, você não conseguiu chegar à condição humana. O humano ele tem essa possibilidade de falar assim, eu queria muito, mas eu não vou, porque existem outras coisas além dessa concepção simplesmente de entrega aos desejos. E essa é uma questão dos sábios. Né? Eles não se prendem a essa região de satisfação de desejo contínuo. Né? Esse é o primeiro ponto, né, para se sair desse nível de sofrimento. Porque o que traz mais sofrimento é essa cadeia interminável de querer satisfazer a qualquer custo as ideias. Né? Coloca desejos não simplesmente no aspecto de sentido, mas no aspecto de ideia. Eu acho que eu tenho que ter tal coisa para ser feliz. E aí você joga a sua vida inteira desperdiçando, tentando conquistar essa ideia que você desenvolveu. Os sábios não dão ouvidos às melífluas vozes da ilusão. Eu tenho um bonito, até coloquei aí, né, que eu também não sabia. Melíflua é bajuladora, melosa, que flui do mel. Então, os sábios não dão ouvido a essa concepção também melosa, bajuladora e toda florida da ilusão. Porque a segunda sala, que é o do conhecimento, ela traz essa elevação da ilusão, né? Que aí a ilusão fica com um ar mais bonito, mais intelectual, e aí, mas é a mesma, do mesmo jeito, né? Não sai do mesmo nível. Então, os sábios não se prendem nos deleites dos sentidos, que é um pouco mais básico, mas também
não dou ouvido a essa voz da ilusão. É interessante que no começo do Gita, o Krishna fala, Bhagavad Gita é a essência védica, tá? Um dos principais livros de todos, né? E ele fala no comecinho, não se prenda ao floreio dos Vedas. No começo, quando está falando de ação, logo no início do Gita, que é exatamente esse ponto, né? Que a pessoa se prende ao conhecimento, às estruturas hierárquicas de saber mais, e é onde se perde mais ainda. E aí ele vem para a sala da sabedoria. Procure na sala da sabedoria aquele que te dará nascimento. Aqui nasce, na sala da sabedoria, se busca o real discernimento, né? Essa qualidade de realmente observar as coisas como são, sem a concepção mental. E aí que a gente começa e ele fala assim, procura nessa sala aquele que te dará o nascimento. Assim, aí o termo nascimento está sendo usado como o iniciado. É aquele que transmite conhecimento ao discípulo, que é aí verdadeiramente a questão do guru. O guru, na tradição védica, né, no yoga e todas as suas guarda-chuva védico, é uma peça fundamental. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. E aí ele fala sobre o iniciado, o guru, levando até o seu nascimento espiritual, o segundo nascimento, que é chamado pai, guru ou mestre. E aí é uma questão muito que vocês já devem ter ouvido. Deixa eu só terminar de ler, né, para documentar. Na sala que está mais além ainda do conhecimento, onde se desconhecem todas as sombras. É a sala da luz, né? A sala da verdade, onde a verdade brilha com inalterável glória. Bom, vocês já devem ter ouvido muito essa questão de nome espiritual. Quando você entra numa linha, existe um guru ou existe algo que vai lá e você é iniciado, né? Várias linhas têm isso, e nessa iniciação você recebe um nome espiritual. O fundamento disso é exatamente o que a Regina colocou agora. A gente nasce, claro que preso aos karmas anteriores, né? A gente já nasceu numa família, num lugar, já porque é resultado das ações passadas, né? Muita gente nasceu já com várias condições, outras sem, outras mais difíceis, outras mais fáceis. Tudo isso são consequências da caminhada de cada um. Então, lógico que a gente não nasce absolutamente limpo, né? Que foi a expressão que foi usada, mas a gente já nasce, né, com predeterminações, né, que é óbvias, homem, mulher, enfim, todas as condições, né, básicas, kármicas. Dali para frente, a gente entra na vida como criança, mas de certa forma com a mente limpa, né? Novamente limpa. É como se desse um reset, começa de novo, para você dar a sua jornada. E aí a gente vai sendo influenciado pelos aspectos culturais, né? Então, a gente nasce num lugar, muito da nossa ação hoje, ela foi determinada pela cultura no qual a gente está preso. Então, é até interessante um caso, né, que a Índia tem 1 bilhão de habitantes, teve uma medalha de ouro, e você vê os comentaristas falando assim, nossa, que país, não investe. Mas, claro que não vou entrar em mérito, nem é o caso, mas a Índia ela tem uma outra visão de competitividade, né? Tem um outro mestre que morou na Índia muito, ele fala a grande diferença dos Estados Unidos para a Índia é que nos Estados Unidos o grande objeto de desejo é ter. Na Índia, o grande objeto de desejo é não ter. Então, é muito diferente. Claro que em 1 bilhão tem muita coisa, tem tudo, né? Não é uma generalização, mas a visão mais comum na Índia é o aspecto espiritual, é abandonar, é tudo isso que a gente está vendo, isso é muito comum dentro da formação da Índia, né? Então, a importância que eles, até no filme dos 7 anos do Tibete, é muito claro isso, né? Que o cara era um medalhista, um montanhista que se perdeu e chega no Tibete, ele era um medalhista olímpico, e aí ele começa a gostar de uma mulher, e ali ele chega para uma mulher tibetana, a mulher era uma pessoa de consciência um pouco mais elevada que a dele, e chegou e começa a mostrar recortes, medalha e tal, e ela olha e fala assim, o que você está falando? Que medalha, que importância tem isso? E ele perde completamente o fio da meada, porque ele achava que era o máximo. E a menina falou, não tem sentido nenhum que você está falando, né? Você subir, fazer, ganhar, não é isso. Então, eu estou falando isso porque a gente nasce já com certas culturas que nos influenciam dentro da nossa existência, dentro da nossa caminhada, que é necessário a gente passar por isso. Só que chega num ponto, né, que aí até vai estar no texto que eu tirei a fala do Sadhguru, falando sobre guru, que necessariamente as pessoas começam a questionar essa busca constante de prazer, de desejo, e começam a pensar, né, o que eu estou fazendo nessa vida. Em algum momento da vida, né, seja nessa ou em alguma que venha, a pessoa para e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso? E aí, quando começa essa busca, realmente começa o seu nascimento, né? Porque essa condição humana ela é única.
A gente vai falar sobre isso agora. Então, percebe que por que você ganha um novo nome, né? Um nome espiritual, e você é iniciado, porque, em teoria, né, ali você realmente começou a viver. Né? Você estava preso a um condicionamento cultural. Aí, quando você se toca que existe uma realidade, ali você nasce realmente para a vida. E aí a gente entra, então, nessa questão que está sendo colocada aqui, né? Que é, se queres atravessar esse guru, que é o encontro do guru. Então, o que ele coloca? Nessa sala da sabedoria, você vai encontrar aquele que te dará o nascimento, que é esse iniciado, que é o guru, que é essa, esse renascimento, esse momento que você fala, agora eu realmente vou começar a viver, porque agora eu começo a entender melhor a existência. E aí é o que a gente vai falar agora sobre o encontro do guru, o encontro com essa nova percepção da vida. Eu vou fazer uma pequena interrupção, se alguém quiser fazer algum comentário antes da gente entrar nesse tema do guru. Regina, ficou mais ou menos tranquilo essa questão que você tinha colocado? Sim, é que eu fiquei exitosa porque não está muito claro para mim a linha de raciocínio, mas mesmo assim eu quis colocar, talvez para ajudar. E eu estava tentando lembrar, eu tenho uma folhinha aqui em casa, enfim, e ela vem umas mensagens, e eu não vou saber citar o autor, então não é muito correto, mas a frase falava mais ou menos assim, que a gente nasce original e a gente morre fraude, alguma coisa, eu não lembro. Aí Sim, parece entendi. isso, né? E deve ser algum Sim. autor conhecido, eu não vou saber citar. Então, vou Você pegar viu que exatamente nessa linha que você falou, muito interessante. A gente nasce original e morre fraude. Vamos dizer que a frase seja isso, que dá para entender, né? A gente nasce com toda a disposição e vai se enganando na vida e acaba uma fraude no final. O que a gente está falando agora é exatamente o ponto entre o nascer e morrer fraude. Né? Antes de você morrer numa fraude, que aí é chamado de samsara, você vai voltar e vai ficar nessa roda, samsara é esse ciclo constante, até você um ponto, num momento, falar assim, mas não é isso, eu não quero morrer fraude novamente. Esse é o ponto do iniciado, esse é o ponto onde você renasce, por isso que recebe um nome espiritual. Por que um nome espiritual? Porque você começa a se desligar dessa matéria contínua de nascimento e morte, e fala assim, não, eu quero, na tradição védica, ele é colocado como moksha. Eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar desse ciclo constante de nascimento e morte. E aí é tido como um verdadeiro nascimento. E aí a pergunta, nesse ponto específico, que você faz umas contribuições muito importantes, Regina, que elas são absolutamente conectadas com o que está sendo falado. Bem interessante isso. O ponto que a gente entra, então, é necessário o guru, porque o guru, que é guru significa aquilo que tira a luz, né? Guru é escuridão, guru é aquilo que nos tira da escuridão. É necessário o guru, né? É esse ponto, na hora que eu descubro que não é isso, eu tenho que encontrar essa voz do silêncio, essa voz da alma. Eu quero me libertar desse condicionamento. Né? Eu preciso do guru, porque na tradição védica é fundamental. A presença do guru é tido como um ponto inegociável dessa trajetória. Mas eu tirei esse texto de Sadhguru que ele vai comentar sobre isso. Então, ele coloca assim, a partir do momento que você entra no espaço como humano, isso é muito importante, a nossa evolução passa a não ser mais natural. Quando a gente é animal, a gente passa, nasce, o cachorro nasce, vive, dorme, morre e acabou. É natural o processo dele. A consciência não é desenvolvida por ele. Mas à medida que eu encontro a existência humana, essa evolução consciente não é mais natural. Eu tenho que buscar essa consciência. Né? Senão, cai nesse conceito de samsara, essa roda interminável de nascimento e morte. Num momento da vida, eu começo a desenvolver essa consciência da existência. Né? Por que eu estou aqui? Por que eu sou humano? Qual é a função da minha existência em si? É só comer, dormir, fazer sexo e morrer? Será que é? Será que não é? Esse questionamento, né, ele não vai se desenvolver por si. Vai ter que ser uma caminhada humana, vai ter que ser uma busca humana. Por isso o princípio de iniciação, por isso o princípio de renascimento, que em algum momento você vai nascer para isso. E aí não há progresso na vida humana se não existir um esforço. Esse é bem o aspecto de sadhana, da prática. Não existe desenvolvimento da consciência sem um esforço humano, sem uma disciplina, sem uma prática. Não vai acontecer de forma natural. De forma natural, você vai viver que nem animal. Em algum momento nessa natureza, que nos confiou essa inteligência humana, a gente tenta vencer essa confiança. Não, eu quero satisfazer meus desejos, azar, eu não quero saber de nada, tudo isso é bobagem,
eu quero é ser feliz. Ser feliz, entre aspas, é eu, sei lá, viajar, comprar o que eu quero. E, tudo bem, né? Na medida que a gente caminha para esse lado, mas em algum momento você vai viajar, você vai comprar e vai chegar, mas não é, né? Não é. Senão todo rico seria totalmente feliz, não existiria suicídio, não existiria suicídio no primeiro mundo. Tudo isso seria uma grande bobagem, né, se a gente não visse claramente que os aspectos de satisfação e desejo constante não traz felicidade, não está aliado diretamente à felicidade. E aí, não importa o quanto a gente busca esse aspecto de contentamento externalizado, algo dentro da gente vai ansiar alguma coisa diferente, né? Que é chamado de Ananda, né? Que é essa paz. No final, todo mundo quer ficar em paz, né? Ninguém quer ser... todo mundo quer encontrar um nível de estabilidade, de tranquilidade, né? E se encontrar num lugar que é o que a gente busca na natureza, nos litorais, né? Nesses hotéis, tudo que a gente chega lá, o que a gente quer encontrar é paz, né? É Ananda, é bem-aventurança, né? Estar bem, feliz, né? No seu sentido extremo da palavra. E aí a gente se enche dessa busca por desejo, e quanto mais o anseio se torna insuportável, a gente começa a buscar esse algo a mais. E para buscar, aí é o ponto do guru, né? Para buscar sozinho, é possível? A resposta que o Sadhguru dá, é possível, né? Claro que é, porque está tudo dentro da gente. Nós somos uma alma realizada. Em teoria, ninguém precisaria de ninguém. Você já é em si. Você precisa só se descortinar essas idealizações, né, essas viagens que a gente está preso mentais, para a gente encontrar essa realidade. Daí ele dá um exemplo que eu achei muito interessante, né? Colombo queria ir para a Índia e desembarcou na América, né? Ele conseguiu desembarcar em algum lugar, mas milhares de marinheiros não vão desembarcar em lugar nenhum. Então, o que acontece? Se você entra num campo desconhecido, né, e até certo ponto toda essa visão, esse caminho, né, se a gente não conseguiu ver isso, ele é desconhecido. Então, se a gente entra num novo caminho, né, qualquer que seja, esse caminho é desconhecido, o que acontece? Seguir um caminho desconhecido sem orientação, fatalmente pode acontecer de você chegar em algum lugar, mas você pode chegar a lugar nenhum. E isso extrapola para qualquer área, tá? Se você quer ser um engenheiro, um físico, né? Qualquer coisa que você queira fazer, o que você vai buscar? O caminho se abre como desconhecido. Ninguém fala assim, eu vou ser um engenheiro e pronto, é um engenheiro. O universo da engenharia se abre de forma desconhecida. E qualquer caminho da vida que você escolha, né? Você vai ter um campo que você não conhece. E aí o que acontece? Se você quiser ir sozinho, né? Eu vou aprender sozinho, eu vou desenvolver porque eu sei, enfim, eu vou conseguir tudo sozinho. Pode ser até que você chegue em outro lugar até, mas pode ser que você não chegue a lugar nenhum. Esse é o ponto. Então, o que a gente pode fazer? Do mesmo modo, a gente utiliza aquele que já experienciou o caminho. Então, alguém que já fez o caminho, depois que o Colombo foi e chegou na América, né, para chegar na América ele já sabe o caminho. Então, o que faz? Eu pego um barco, saio sozinho e vou chegar na América, não chego em lugar nenhum, chego em um lugar diferente, ou eu pego o Colombo e ele me fala como é que eu chego nesse caminho. Ele vai ser o meu guru. Então, fazer o uso da experiência em si, né, pode ser bom, mas pode demorar algumas vidas, né, ou pode não chegar em lugar nenhum. Como a gente pode chegar e, de repente, conseguir. Então, existe uma fórmula? Não existe, mas a dificuldade pode ser maior. Então, essas limitações que a gente tem de percepção, de mente, de corpo, a gente pode descobrir que existe algo que nos faz transcender esses limites. Nesse ponto específico, né, eu coloco o yoga como uma grande aliada nas nossas vidas, né? Deve ter outras, claro, com certeza tem várias outras. Eu falo do yoga porque o ambiente que a gente está é o yoga. Não quero nunca colocar assim que o yoga é a salvação da humanidade, a única coisa, não é isso. Mas é o que eu vivo, o que eu conheço, não é que a gente pode se firmar mais. Mas uma das grandes aliadas da nossa vida é o yoga, porque ele mostra esse profundo conhecimento mental do corpo, da mente e das estruturas nos quais nos prende. E o conhecimento dos yogas é espetacular. Eu tenho buscado vender bastante também outras filosofias. Eu estou até tentando desenvolver estudos sobre o taoísmo, que eu acho muito bacana, né? Ele é chinês, não tem nada a ver com a estrutura védica, e tem as artes marciais como a parte física, né, como se fosse o yoga. E você vai ver que no final todos caminham de formas diferentes para o mesmo fim, que é as filosofias mais, enfim, que eu tenho de afinado mais,
elas sempre se voltam para alguns aspectos fundamentais. O seu corpo é o seu carro, é a base física que dá suporte para o resto. Se você bater o dedo no quina da mesa e quebrar o dedo, acaba a conversa, né? Você primeiro vai ter que consertar o seu dedo, depois você continua a conversa. Então não adianta Jesus, Buda, todo mundo falar para você as verdades, você quer consertar o dedo do seu pé. Então o corpo ele é essa base grosseira da nossa existência, não tem como negligenciar. O corpo dá suporte para uma base mais sutil que é a mente. A mente é a inter-relação que a gente tem com o mundo. A mente é o ponto principal. Se você não cuida da sua mente, esquece, sua vida foi para o lixo. Então, o que tem que se fazer para cuidar da mente? Primeiro, conhecer a mente, saber como funciona, saber as estruturas, tudo é Swadhyaya no yoga, autoconhecimento. Né? Isso é fundamental. Corpo e mente, esses dois, um dá suporte mais grosseiro, o outro um suporte absolutamente de conexão com o mundo. O mundo é feito conectado com a mente. Se sua mente não está boa, o mundo não está bom. Se sua mente está boa, o mundo está bom. É a base de tudo. E depois, conhecer, como o Gita coloca de uma forma muito linda, né? O conhecimento ele é estruturado no nosso campo de ação, que são as atividades sociais, todo o nosso entorno. Se está frio, se está calor, interfere na forma como eu vejo o mundo. Então, entender essas inter-relações, ele é fundamental para a nossa existência. Isso é a base do Jnana Yoga, né, que é autoestudo. As serpentes estão lá, né, estão, né, os narcóticos da flor está lá, como foi colocado? Está. Mas é a forma como a gente tem de conceber essa nova consciência. Não tem outra forma. Sabendo disso, não se apegando ao conhecimento, né, como colocou de uma forma muito linda nesse livro, para passar pela segunda sala, não se prenda aos narcóticos das flores do conhecimento. Né? Passe por ela, utilize ela só. Né? Não se apegue, não acha nada. Só passe pela sala, usa, que é a base de tudo isso que a gente está falando, mas sem identificação. Então, quando a gente percebe que existem algumas ferramentas que nos dão essa possibilidade de harmonizar o nosso corpo, a nossa mente, entender as estruturas do nosso entorno, é espetacular. Né? Isso é o ponto de transcender os nossos limites. E aí o que acontece? Quando você vê isso, e aí é um ponto que o Sadhguru coloca que é muito bacana, quando você experiencia uma pessoa como algo além da pessoa, que ela já não é mais uma pessoa, mas ela é o transportador de uma situação, essa pessoa pode se tornar um guru. Então, isso é colocado. Esse algo se torna um dispositivo que nos mostra o caminho para ir além. Então, entenda claramente, né, está até grifado ali, guru é o dispositivo que nos torna essa nova consciência, que nos dá essa possibilidade desse renascimento. Não é uma pessoa. Então, não tem... Na tradição védica, muitas linhas são correlacionadas diretamente à pessoa. A pessoa que transfere é chamada de parampara. Essa linha de transferência do conhecimento, pessoa a pessoa, e aí, em determinadas linhas, a pessoa é o guru. Mas tem outras tradições que não tem nada a ver com pessoa. Até por causa das pessoas serem limitadas, transfere essa responsabilidade, como no sikhismo, para um livro. Né? O livro, a Sri Granth Sahib, é o guru, não tem mais pessoa. Ali está tudo. Então, não importa se é um livro, se é uma pessoa, se é uma planta, se é um passarinho. Né? E essa frase da Sadhguru é muito linda. No final, veja todos e todos como um guru. Né? Dirija e trate todos como seu guru. Ele estará disponível para você em uma forma que você menos espera. Tem um livro, os Puranas, né? Os Puranas são as escrituras de lembrança, e os Puranas do Shiva, tem um do Shiva, Shiva é a transformação, né? Vishnu é a manutenção e Brahma é a criação. Então, tem 3 grupos de Puranas, né? Da criação do universo, da manutenção e da transformação, que é Shiva. Os Puranas do Shiva, né? É muito bonito, tem um livro que faz o resumo deles, e aí mostra exatamente isso, né? O guru, ou Deus, ou todas as expressões que podem levar a gente a sair do universo de escuridão, né? Eles se manifestam, às vezes, da forma como a gente menos espera. Então, esteja atento. Às vezes é um mendigo, né? Como agora essa polêmica aí do padre... oh, Deus, o nome dele foi da comida lá para a Polândia. Lancelotti. Júlio Lancelotti, que é espetacular esse cara. Né? Ele foi dar comida para os caras e a outra vai e fala que isso incentiva o crime. Quer dizer, o guru ele vai aparecer às vezes como um mendigo, como um drogado, como uma flor, como um passarinho. Né? Ele vai se expressar da forma como você menos espera. Mas é aquele dispositivo que vai te levar além, que vai trazer você a uma outra condição. Então, tem como a gente percorrer esse caminho sozinho? É possível, mas é muito mais fácil percorrer por uma estrada onde alguém já percorreu.
Tem um texto que é do Srimad Bhagavatam, que é a parte chama Uddhava Gita, né? Gita é canção, né? Canção de Uddhava. Uddhava é um cara que veio com Krishna, super inteligente e tal. E é uma conversa dele, né? Uma canção no sentido que é uma conversa de Krishna com Uddhava. E nesse texto tem uma parte, até eu já fiz um estudo sobre isso na presencial, que é os 24 gurus de Avaduta. Avaduta é um retirante, é uma pessoa que abandonou tudo. E aí esse livro fala o quê? 24 condições, guru de Avaduta, 24 gurus, por quê? São 24 lições que ele aprende da vida através da natureza. Então, desde a aranha até a mariposa, a prostituta, são 24 coisas da natureza no qual ele aprende tudo isso que a gente está falando, ele discorre com o aprendizado através da análise de 24 elementos da natureza. É espetacular esse livro também. E eu falei isso porque exatamente, né, a gente não deve se prender à relação de um guru sendo uma pessoa, mas sendo aquilo que nos tira da escuridão. E aí é claro que no final vai haver uma pessoa, né, porque tudo isso que a gente está falando tem que ser traduzido, tem que ser traduzido em linguagem. Né? A gente não pode simplesmente olhar um passarinho e dali tirar todo o conhecimento sem ter uma base, pelo menos de linguagem, enfim. A gente tem que ter aprendido algo com alguém. Um dos nossos professores de literatura, de português, né, foram gurus que nos tiraram da escuridão da escrita, né, da compreensão. A gente não poderia estar analisando o texto se não soubesse ler e escrever. Enfim, percebe que existiram diversos gurus, né, diversos dispositivos, foi uma palavra muito boa que ele usou, que nos tiram dessa escuridão. E se a gente tiver a capacidade, a atenção, né, a humildade, quando Krishna fala sobre os 20 valores, né, que nos dão o conhecimento, que é toda a nossa estrutura de que nos geram os desejos, nos gera a ação, o primeiro é humildade, né, que é esse princípio de desenvolver a mente do não saber. Então, o Guru ele está aí, se apresentando da nossa forma. Pode entender Guru, às vezes, como essa expressão divina, né? Está se expressando para a gente de todo jeito. Então, dois pontos eu acho que são fundamentais, né, para a gente encerrar esse ponto, se vocês ficarem livres para perguntar, mas um ponto é essa questão que é colocada no slide anterior, de a natureza confiou essa inteligência, né? E o ser humano não evolui de forma natural. A consciência tem que ser buscada. Esse é um ponto assim muito importante, né? Não adianta sentar. Ah, mas o cara que mora no sítio, ele não pensou nada disso, não estudou nada disso. Ele está lá na vidinha dele feliz, e ele está lá feliz, só que ele vai continuar nessa vidinha constante. Isso não é o conceito de felicidade, estar preso numa situação onde você está num bem-estar. Você pode estar lá na praia, em Havaí, vendo a onda do mar constantemente, ela vem, vai, você come bem, dorme bem, acorda, dorme, acorda, daí. Você vive uma vida tranquila, feliz, mas essa consciência de entender a nossa existência em si, ela não vai vir sentado simplesmente esperando. É um esforço humano. Essa é uma coisa bem legal de compreender, né? Exige uma disciplina e um esforço, um impulso, um desejo para que a gente saia dessa condição, né, de existência animal comum. Esse é um ponto, eu acho, bem importante. O segundo ponto é a necessidade de estar aberto a essa questão do guru, né, do dispositivo que nos tira, que está aí. Né? Ele está, de certa forma, nos permeando de várias formas, nos conduzindo a aprendizado. E, às vezes, o guru é aquela doença, às vezes o guru é aquela pessoa chata, aquela situação desconfortável. São as situações de aprendizado, né, no qual a gente aprende muito em determinadas situações, que nos levam a dar esse impulso para que a gente saia dessa condição e alcance essa sala da sabedoria. A sala da sabedoria é esse momento. Então, vou deixar para quem quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, gente. Esse tema também é um tema bem interessante, né? Bem bacana. Fique à vontade, gente. O Danilo, a frase, pelo menos aqui, ela é do Milor Fernandes, pelo menos é falado, né, que diz que Sim. É dele, todo ser humano nasce original e morre frágil. É. E Danilo, Desculpa, não, é exatamente o que eu ia falar, tem esse ponto, né? Nasce, morre, mas em algum ponto se toca que não quer mais morrer como fraude, né? Se não, vai morrer como fraude, isso é uma realidade. Acho que esse é o ponto que estava ali, né? O ser humano ele não desenvolve a consciência sem esforço. Pode falar, ué.
É bobagem, na verdade. Eu achei legal que seja uma frase do Milor, porque o Milor era conhecido como o guru do Meyer. Então ele é um guru também. Zé. Mas essas pessoas que nos levam a questionar de certa forma, né, eles não deixam de ser, né? Às vezes eu vejo uma discussão muito comum, essa questão de teísmo, ateísmo, né? As pessoas que são ateístas, as pessoas que são teístas. E aí eu vejo assim, tem diversas pessoas teístas que nos levam para a escuridão eterna. E tem diversas pessoas ateístas que questionam situações que nos tiram da escuridão. Não tem sentido nenhum essa questão porque no final, né, uma coisa ou outra são sistemas de crença, né, que tanto faz, você acredita, não acredita, no que você acredita, na qual é a concepção que se faz de Deus e acredita ou não muda absolutamente nada. As pessoas se apegam nos conceitos, nas ideias, né, e ficam... E a prática é o que importa, né? Exatamente, exatamente. O que importa é a prática e a capacidade de compreensão, né, da existência em si, né? Agora, se você acredita em alguma coisa específica ou não, é o problema de cada um. Fale, Alice, você está com uma cara de quem está Na hora que você esperando. estava falando sobre o guru e tudo mais, obviamente temos vários, né, ao longo do nosso caminho, mas eu associei rapidamente aos filhos. Sim. Grandes gurus da nossa existência, né, os filhos. Assim como o inverso, né? O grande guru dos Uhum. filhos são os pais, né? São os primeiros Sim. que tiram eles da escuridão. Essa relação guru-discípulo na Índia é muito bonita, porque o indiano ele tem na natureza dele esse respeito pelo guru, nessa busca por alguém, até de certa forma às vezes exagera, mas de forma geral é muito bonito. E nós ocidentais a gente tem muito essa questão do individualismo, né? A gente não aceita, a gente acha que é o máximo, qualquer outra pessoa. E tem também, né, o desvirtuamento dessa visão de guru, que são os picaretas que se encontram aí, que também atrapalham muito essa visão. Mas, de uma forma genérica, Paramahansa ele fala uma coisa muito interessante. Tem 3 tipos de guru. Você tem aquele primeiro, que... você tem o primeiro, que acha que sabe, mas não sabe, né? Aquele que se coloca como o grande conhecedor e aí se expõe, que são os picaretas da história, aí fuja dele, né? Se o cara falou, eu entendi, eu sou o grande conhecedor da verdade, fuja dele. Você tem o outro que não entendeu, mas tenta passar exatamente aquilo que ouviu, né? Que aí não faz mal para ninguém. Então, eu me coloco nessa categoria, né? Eu não entendi, mas tento passar exatamente aquilo que eu escuto. Então, pelo menos ele não faz mal para ninguém. Ele coloca assim. E o terceiro é realmente aquele que realizou o conhecimento, né? Que são os mais difíceis, são os santos, os grandiosos, os sábios. Então, tem desses 3 aí, tem 3 caminhos para percorrer, né? Alguém que está entregando carta, o outro que acha que sabe foge dele, né? E dificilmente, raramente a gente encontra os realizados realmente, né? Os que nos dão as literaturas, né? Que dão todo esse caminho aí no final, são seres que já chegaram na América, né? E dá como é que a gente chega lá. Ô Danilo, eu tô aqui me segurando, mas eu não vou resistir a contar uma historinha que aconteceu. Eu tenho uma roça e foi um moço para tirar um enxame de abelha que estava no paiol, e é próximo da casa. Eu fiquei com medo, eu falei, tem tanto lugar para elas irem, mas tudo bem, elas foram fazer casa no paiol. E está tudo né, desativado, não tem atividade de plantio, é pasto só, enfim. Aí eu falei, olha, você vai lá, mas não é para matar, você tira, né, porque pega a rainha, enfim, para só tirar ela do lugar. Aí ele foi, liguei para ele, né, deu tudo certo, ele falou, deu. Aí ele falou, sabe o que tinha lá também no sofá? Que era um sofá velho que estava no paiol. Eu falei, nossa, que ver que é cobra, né? Aí ele falou, não, Regina, tinha um ninho de gambá. Eu falei, mas como assim? Eles estavam juntos? Eu falei, gente, eu pirei, assim. Eu falei, olha, porque o gambá dorme de dia e anda à noite. Eles entraram num acordo, eles fizeram um condomínio no meu sofá. Tipo assim, vamos... Aí eu falei, olha que sabedoria. E a gente tem, né? Eles estavam convivendo, sei lá, isso faz meses, porque eu não conseguia uma pessoa para tirar o enxame. E aí eu estou falando isso por você falar de observar a natureza. Olha a lição disso, né? Eles estavam no mesmo cantinho.
Muito legal, né? Porque esse é o princípio de entrega, né? Cada um fazendo o seu, ninguém atrapalha Sua ninguém e a parte natureza funciona, né? sem misturar com os outros. É. Belezinha. E eu, humana, apavorada. Tirou, Ai, as abelhas vão invadir minha casa. Elas vão invadir, vão entrar, vão me atacar. e tirou a morada da abelha e do gambá de uma vez só, você acabou com a morada dos dois. Então, eu fiz isso, eu tenho que assumir aqui. É. Belezinha. Alguma questão, gente, principalmente sobre essa questão do guru. Eu sei que essa questão do guru, para o ocidental, ele é muito complicado, né? Porque tem algumas linhas que tratam essa relação de uma forma bastante submissa, né? Do discípulo para o guru, e aí existe um incômodo imenso, né? Principalmente para a gente, quando a gente se depara com uma relação dessa. Mas eu também, às vezes, me incomodo bastante. Mas eu acho que o princípio de compreensão do guru, eu acho que é mais do que as ações de submissão, né, que são envolvidas nisso. Gente, tranquilo? Fiquem à vontade aí, gente. Perguntem. Tranquilo. Muito bom. Excelente a explicação, Danilo. É porque agora o próximo passo vai começar a se descrever essa relação, né, dessa sala da sabedoria, né, de como a gente desenvolver essa capacidade de conhecimento, né, de samadhi. Esse é um ponto também bem legal de entender, né? Normalmente é colocado samadhi como iluminação. Eu tinha um amigo meu que falava assim: você acha que Gandhi é iluminado? Você acha que não sei quem é iluminado? Você acha que ele era seguidor do Prem Baba? Você acha que Prem Baba é iluminado? Para ele, eu acho que iluminado era uma questão de, sei lá, de acender o cara, né? Ele está em algum lugar, existia uma luz interna assim, que acendia ele, que não é um abajur, né? Porque você ficava julgando quem era iluminado, quem não era, né? É uma questão que a gente tem muito isso também, né? De samadhi ser um grau de, né, de, sei lá, de misticismo total, e não é, né? Samadhi é o cara que entendeu. Na hora que você entendeu realmente alguma coisa, você teve esse aspecto de iluminação. Gente, tranquilo? Os irmãos vêm eles, faltou hoje. Depois vem a prova semana que vem, aí quero ver. Gostei disso. Eu falei com ela, tá na escola. Bom, gente, se ninguém tem nada a perguntar, é isso. A gente vai dar continuidade na nossa conversa semana que vem. E amanhã a gente vai ter uma prática de energia, força, trabalhar ponto do umbigo, core, abdômen, que é uma prática que todo mundo não gosta, mas é absolutamente necessária. Mas todo mundo sai feliz. É interessante que é uma prática que todo mundo faz, ninguém gosta, mas no final sai todo mundo feliz, porque é um ponto de energia ali que traz felicidade no final, mas só no final, durante não. Gente, tudo certo? Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Se não, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Semana que vem a gente volta novamente com mais uma conversa. Boa Muito noite a todos.